paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o momento onde nós vamos declarar juntas esse livro Eu Declaro. Hoje nós estamos num propósito e é o terceiro dia de 31 dias que juntas nós vamos declarar promessas de vitória sobre a sua vida. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Você está no lugar certo para você ser edificada, para você sair daqui fortalecida em nome de Jesus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, versículo 47. Então, eu vou ler aqui na NBV, como sempre, né? Eu quero trazer uma palavra, né, do céu para o seu coração nessa noite, rapidinho. Essa nossa live agora da noite, ela é bem rápida, né? Bem direta ao ponto. Então, vamos lá. Marcos 10, 47, quando Jesus cura o cego Bartimeu. Acontece assim: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo 48. Cale a boca, alguns gritaram para ele. Porém, ele clamava ainda mais alto, sem parar: ó, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou na estrada e disse: digam-lhe para que venha para cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venha, ele o está chamando. Bartimeu arrancou a capa, a atirou para o lado e de um salto ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. Que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. E o versículo 52, Jesus lhe disse: vá, a sua fé curou você. No mesmo instante que o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. No mesmo instante, né? O cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. Que trecho maravilhoso, né? Marcos 10, 47 ao 52. Por que eu trouxe esse texto, né? Recentemente nós meditamos esse texto na nossa comunidade fechada das amigas de Jesus pela manhã. E esse texto tem ressoado e falado muito forte no meu coração, tem queimado e eu quero compartilhar com você também. O que nós podemos aprender com o cego Bartimeu? Todas as vezes que nós vamos nos posicionar em fé, todas as vezes que nós vamos nos posicionar naquilo que está queimando nosso coração, né? Nós vamos batalhar pelos nossos sonhos, nós vamos declarar palavras proféticas de vitória, as promessas de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que a gente tenta entrar em concordância com a palavra de Deus, o que acontece? Sempre levanta alguém para dizer: cala a boca. Você começa a incomodar o inferno. E Satanás começa a usar pessoas, e às vezes pessoas até que você ama, para tentar te desanimar, para tentar te deixar ofendida, desesperançada. Mas nós precisamos aprender com o cego Bartimeu. Mandaram ele calar a boca quando ele começou a se posicionar por fé. Mas o que ele fez? Ele clamou ainda mais alto. Uau! É isso que nós precisamos fazer. Quando a gente perceber que está se levantando uma resistência, que o inferno está se levantando um desânimo, um espírito de paralisia, de medo, de mente dividida, de confusão, é aí que você tem que fazer o quê? Intensificar a sua oração, as suas declarações, as suas promessas de vitória. Você tem que clamar ainda mais alto. E muitas vezes a gente paralisa, a gente para. A gente fala: acho que não é isso pra mim. Só que quem são os verdadeiros adoradores, né, que o Senhor está procurando? Adoradores como Bartimeu. Porque ele insistiu, ele clamou ainda mais alto. E quando você for perseverante, quando você clamar ainda mais alto, quando você fechar os seus ouvidos para tudo que está tentando te tirar do centro da vontade de Deus, aí o que acontece? Jesus para te ouvir. Versículo 49. Quando Jesus o ouviu, né, quando ele foi perseverante, Jesus ouviu. E quando Jesus o ouviu, Jesus parou para ouvir o cego Bartimeu e falou: tragam ele para cá. E as mesmas pessoas que disseram para ele: cale a boca, depois disse: anime-se, o mestre está te chamando. Anime-se que ele está te chamando. Então entenda, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, nossa luta não é contra pessoas, mas nossa luta é contra principados, potestades, é uma batalha espiritual. Então se você está enfrentando resistência, você começou a orar, você começou a se aproximar do Senhor, começou a meditar na palavra e veio um desânimo, veio um monte de problemas,
persevere, intensifique ainda mais a sua busca, a sua oração. E Bartimeu, ele fez isso e nós podemos aprender isso com ele. E algo que a gente pode aprender aqui também nesse texto é que nós precisamos fazer orações específicas. Jesus gosta de orações específicas. Então veja que todos ali sabiam que Bartimeu era cego, porque a gente vai ver aqui que Bartimeu, ele arrancou a capa. Na hora que Jesus chamou ele, ele arrancou a capa. E isso é maravilhoso também, porque naquela época, os cegos, que eram verdadeiramente cegos, né, que ficavam ali pedindo esmola, eles tinham autorização do governo para usar uma capa. Então só os cegos que eram comprovadamente cegos tinham autorização do governo para usar aquela capa para eles ficarem ali pedindo esmola. E é muito lindo isso aqui, porque quando dizem para ele, anime-se, Jesus está te chamando, vem que Jesus está te chamando, a primeira coisa que ele faz, ele arranca a capa. Ou seja, o coração dele tinha certeza que naquele momento ali ele ia ser curado, ou seja, ele já arrancou fora aquela identidade de cego. Ele já lançou fora aquilo que dava identidade de cego para ele, que era a capa, como ele era conhecido, né, pela população, pelo governo. Então ele arrancou aquela capa, ele arrancou aquilo que dava uma identidade dele de cego, porque agora ele era um homem que enxergava, que ele ia enxergar a luz, porque a luz do mundo estava convidando ele para a presença. E aí, primeiro ele arranca a capa, ou seja, primeiro ele internaliza aquela identidade de que agora ele já não era mais cego. E aí, diante de Jesus vendo, né, todo mundo sabia que ele era cego, e Jesus poderia discernir também espiritualmente, né, que ele era cego, mas Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça para você? E aí Bartimeu, ele faz um pedido, né, uma oração específica, mestre, eu quero ver. E aí Jesus diz, vá, a sua fé curou você. Então o que nós precisamos aprender, né, com essa passagem? Nós precisamos ser perseverantes. Toda vez que você se posicionar em fé, vai haver resistência. Vão se levantar contra você. Situações, circunstâncias, pessoas, ofensas, desânimo. Vai se levantar. Algo para tentar fazer você te paralisar, para roubar a sua alegria. Então, saiba que não é só com você, não é só você que vai ser perseguida. É uma lei natural. Se você começar a fazer algo que vai te levar para um próximo nível, vai ter resistência. Oi, Solange, bem-vinda, minha irmã. Também tô com saudade, viu? Deus te abençoe. Então, nós precisamos ser perseverantes. Não importa, né, o levante. Nós precisamos clamar mais alto. Quando vier o desânimo, quando vier a ofensa, nós precisamos intensificar as nossas orações, porque Jesus vai parar para nos ouvir, vai inclinar os ouvidos para nossa oração, para o nosso pedido. E quando você orar, ore crendo, na certeza de que você vai receber aquilo que você pediu. Veja que Bartimeu, quando Jesus chamou, ele já arrancou a capa, ele já arrancou aquela marca que dizia que ele era cego, porque ele sabia que ali era o momento da virada. Já tinha acontecido, ele cria. E aí, diante de Jesus pergunta para ele, o que quer que eu faça? Então, orações genéricas vão trazer respostas genéricas. Faça orações específicas. O que é que exatamente você quer que Jesus faça por você? Então, eu creio que Deus está aqui nesse momento. Fala aí pra ele, fala, pai, eu quero isso. Fala com detalhes, como é que você quer. Muitas vezes a gente tem falado, Deus abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Na Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Qual bênção é que você quer para sua casa, para sua família? Seja específica. Então, faça orações específicas, porque você vai receber respostas específicas para suas orações. E assim o nome de Deus vai ser glorificado e outras pessoas vão desejar conhecer o Deus que você serve. A Paula tá falando, eu quero ficar curada. Do que, Paula, que você quer ficar curada? Oração específica. Pai, eu quero ficar curada disso. Eu creio, né? Então, seja específica. Eu queria trazer esse texto para você porque tava queimando aqui no meu coração e eu quis muito compartilhar com você. Depois medite mais nele, que eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais profundamente. Então, dando sequência, nós vamos fazer agora a nossa declaração profética, né, dos nossos 31 dias de promessas de vitória para a sua vida. Hoje é o dia 3. Então, eu vou abrir aqui.
Então hoje é o dia 3. Se você ainda não tá no canal das Amigas de Jesus aqui no Instagram, assim que terminar, você entra aqui no meu perfil, vai lá na bio e vai ter lá Amigas de Jesus, você clica e você vai entrar no canal e lá todos os dias eu tô postando o print da nossa declaração, que aí você pode declarar mais vezes daqui a um tempo, né? Você pode declarar sozinha, você pode compartilhar com alguém, então eu vou estar postando o print lá. Então depois você corre lá para você ter acesso também do dia 1, do dia 2, já está lá. Também coloquei o link do livro, caso vocês queiram comprar, já coloquei o link do livro lá, mas não é necessário porque a gente está fazendo junto aqui. Então vamos lá para nossa declaração? Eu vou declarar uma frase, vou dar um tempinho, você declara aí em voz alta também. Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você precisa declarar em voz alta para você ouvir. Porque quando você ouve, o seu cérebro automaticamente ele gera uma imagem que você vai dar um significado positivo. E todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então é a renovação da mente, lá de Romanos 12:2, que vai fazer com que você viva, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. É preciso que você declare aquilo que você crê, que você manifeste a sua fé em nome de Jesus. Então vamos lá declarar comigo, dia 3? Declara com ousadia, tá? De filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu declaro que tenho a graça de que preciso para hoje. Estou cheia de poder, força e determinação. Nada do que eu enfrentar será demais para mim. Vou superar todos os obstáculos. Sobreviver a todos os desafios. E vencer todas as dificuldades. Tornando-me alguém melhor do que eu era antes. Esta é a minha declaração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou declarar novamente completa agora para você internalizar um pouco mais. A Karina está perguntando se pode declarar mais de uma vez. Pode intensificar, Karina. Se você perceber que tem resistência, que a sua mente não está querendo acreditar, né? Que sua mente vai falar assim, isso não vai acontecer. Se você sentir que você está se levantando uma opressão, né? Porque a maior batalha que acontece é na sua mente. Você faz que nem Bartimeu, clama mais alto, intensifica. Amém? Então eu vou declarar mais uma vez, para você ir tomando posse e declarando o amém aí. Eu declaro que tenho a graça de que preciso para hoje. Estou cheia de poder, força e determinação. Nada do que eu enfrentar será demais para mim. Vou superar todos os obstáculos, sobreviver a todos os desafios e vencer todas as dificuldades, tornando-me alguém melhor do que eu era antes. Esta é a minha declaração em nome de Jesus, graças a Deus. E agora ele sempre traz, né? A cada dia ele traz também um pequeno texto que contextualiza a declaração e que vai fortalecer ainda mais a nossa fé, né? Vai elevar ainda mais a nossa esperança. Então, eu gostaria que você se conectasse agora comigo aqui, que eu vou ler junto com você e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai ministrar ao seu coração. Quando o povo de Israel estava no deserto, indo em direção à terra prometida, Deus lhes deu maná a cada manhã para comer. Ele aparecia no chão. Mas o Senhor os instruiu especificamente a recolher apenas o suficiente para o suprimento de um dia. Na verdade, não adiantaria recolher uma quantidade maior. O maná acabaria estragando. Da mesma forma, Deus não nos dá, de uma só vez, graça suficiente para sobrevivermos um ano ou um mês. Na verdade, a cada 24 horas, Deus tem um novo suprimento de graça, favor, sabedoria e perdão para nós. Como você vai sobreviver a um período em que as coisas não vão bem no trabalho? Um dia de cada vez. Como você vai conseguir criar um filho que te dá trabalho?
um dia de cada vez. Ouvi Corrie ten Boom dizer algo muito interessante sobre esse tema. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua família holandesa e ela esconderam judeus dos nazistas e salvaram muitas vidas. Por fim, ela foi capturada e colocada na prisão. Nos campos de concentração, viu todo tipo de atrocidades. Corrie testemunhou inclusive a morte do pai e da irmã. Graças a uma série de eventos incomuns, ela foi acidentalmente libertada e sua vida foi poupada. Apesar de ter assistido a todos aqueles assassinatos sem sentido, Corrie nunca se tornou uma pessoa amarga, mas perdoou até mesmo o homem que matou os seus familiares. Alguém perguntou como ela conseguiu passar pelos dias de trevas nos quais presenciou esses atos horríveis de ódio e ainda ser amorosa, gentil e perdoadora. Ela respondeu a pergunta com uma história. Disse que quando era pequena, seu pai a levava para passear de trem por toda a Europa. Ele sempre comprava os bilhetes de trem com várias semanas de antecedência, mas só entregava o bilhete da menina alguns instantes antes do embarque. Naturalmente, por ela ser uma garotinha, ele fazia isso por estar preocupado que Corrie pudesse perdê-lo ou deixá-lo em casa. Assim, sempre que seu pai via os faróis do trem chegando à estação, entregava os bilhetes à sua filhinha e eles embarcavam juntos. Corrie disse à pessoa que lhe perguntou como ela fora capaz de perdoar aquele homem. A razão pela qual você não pode compreender como consegui perdoar a pessoa que matou a minha família e como não estou cheia de amargura e ódio é porque, exatamente como acontecia com meu pai e nossos bilhetes de trem, Deus só nos dá a graça que precisamos quando estamos prestes a embarcar. Mas se você passar por algo semelhante ao que passei, posso lhe assegurar que a graça de Deus estará lá para te ajudar a ultrapassar os vales sombrios e ainda manter a sua cabeça erguida e o seu coração cheio de amor. Talvez você não consiga entender nesse instante como é possível superar determinado obstáculo, realizar seus sonhos ou perdoar alguém que te machucou, que te magoou. Mas entenda que quando você chegar lá, Deus vai lhe entregar o bilhete. Ele o comprou há 2000 anos em uma cruz no Calvário. Quando um vale sombrio, um momento difícil ou uma enfermidade surgirem diante de você, não se preocupe. Seu Pai Celestial vai entregar seu bilhete. Ele lhe concederá graça, força, favor e perdão para ajudá-lo a fazer o que for necessário. Uau! Uau! Quando você chegar lá, no estado de espírito adequado, com a motivação adequada, com a fé adequada, com a perseverança adequada, ele vai te entregar o bilhete, o passaporte que você precisa para romper com essa emoção, com esse sentimento, com esse pensamento que está te paralisando. Então essa é a nossa declaração de hoje. Estou muito feliz de poder viver esse processo, esse propósito de 31 dias com cada um de vocês. Oi, Dai, seja bem-vinda, que saudade de você também, que honra ter você aqui, minha treinadora Febracis, coisa linda. Deus abençoe. Então essa é a nossa declaração de hoje. E eu quero convidar você para estar aqui amanhã também. Amanhã nós vamos estar no mesmo horário, às 18h30. Quero te pedir para você ser instrumento de Deus na vida de alguém, compartilhando essa live. Existem muitas pessoas precisando de esperança, de palavras, de amor, palavras de cura, palavras de sabedoria, que você possa ser esse instrumento de amor na vida de alguém, em nome de Jesus. Então Deus abençoe você, que você tenha uma noite extraordinária, cheia da presença de Deus, e até amanhã, em nome de Jesus. Obrigada.